Eu quero cumprimentar você que nos assiste com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema que vamos apresentar agora é um tema muito sério. E eu de forma alguma quero tripudiar sobre a sua fé, sobre a sua crença, sobre a sua religião, de forma alguma. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos ver aqui 3 vídeos nessa tela de 3 ensinadores, podemos dizer assim. 2 são pastores e um é um apresentador de televisão que tem um profundo conhecimento também bíblico. E eles vão apresentar, nos trechos que nós selecionamos aqui, como nós poderíamos definir? Eles vão apresentar uma colocação, uma afirmação que, segundo eles, é real, é verdadeira. Eles apresentam o assunto de forma mais abrangente, eles usam inclusive alguns textos bíblicos para isso, mas nós separamos aqui 3 trechos da fala desses homens, desses pastores, desses instrutores bíblicos, 3 trechos no qual cada um deles, separadamente, afirma que no céu os salvos vão encontrar, vão conhecer, vão poder adorar as 3 pessoas da Santíssima Trindade, conforme a crença da maioria das religiões cristãs e inclusive também de muitas religiões pagãs que creem nas suas variadas trindades. Eu quero me apresentar, meu nome é Roberto Mateus, após essa introdução, meu nome é Roberto Mateus da Costa. Eu me considero ainda um adventista do 7º dia, porque adventista não é aquele que só o é de nome, que tem o seu nome registrado na igreja. Assim como israelita não é aquele que nasceu de Israel. Não é assim que o apóstolo Paulo diz? Eu sou um adventista porque eu creio no advento, na segunda volta de Cristo, mas creio que ele virá também com o seu Pai, como nós vamos ver aqui na Bíblia, e com os santos anjos. Então, Jesus, o Pai e os santos anjos retornarão. Essa é a doutrina do advento. Por isso eu me considero um adventista. Eu também sou do 7º dia, porque eu creio na validade da observância do sábado, como o dia em que Deus descansou, santificou e abençoou. E eu creio que isso continua em vigor. Esse é um tema para outros estudos, inclusive nós temos alguns deles aí no nosso canal. Você pode se inscrever e você pode acompanhar na série Texto e Contexto. Nos primeiros vídeos você pode ter acesso a algum conteúdo sobre a validade da guarda do sábado. Mas o nosso tema hoje, ele é a Trindade. E mais especificamente dentro das colocações que nós vamos assistir aqui. Vamos realmente, eu me coloco no plural, na primeira pessoa do plural, porque eu também quero estar entre os salvos. Os salvos vão conhecer as 3 pessoas da Trindade no céu, ter o privilégio
de conhecê-las pessoalmente, adorar a cada um deles? Vamos ver o que esses homens afirmam. Vamos assistir e depois nós vamos então analisar dentro das Escrituras. Vamos acompanhar. Eu e você só conseguiríamos entender perfeitamente o que é um Deus trino no céu. Enquanto isso, eu e você devemos apenas acreditar. Isso é suficiente para você e é suficiente para mim. Vamos crer, vamos adorar esse Deus trino, continuaremos sempre monoteístas. Mas nessa relação linda que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo tem, podemos aprender muito sobre as nossas relações, inclusive aqui na Terra. Acredite, no céu você encontrará Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E você poderá adorar os três, mas crendo em apenas um único Deus. Vamos agora para outro. Como eu disse, são três, né? Talvez é familiar a você, esse pregador, né? Esse pastor. Eu quero que você saiba um pouco mais sobre o que aconteceu em Cafarnaum, a vida de Jesus, como ele venceu a tentação, como ele venceu o pecado, como ele venceu a morte e como ele te deu chance de viver outra vez e viver eternamente com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo no reino dos céus. Tá vendo então? Esse pastor também, igualmente o outro, mas de uma forma mais resumida, mais sucinta, ele afirma que nos foi dada a chance então de viver com Deus Pai, com Jesus e com o Espírito Santo no reino dos céus. Note bem isso que ele falou, no reino dos céus. É importante isso porque depois nós vamos analisar aqui alguns textos das Escrituras para ver se realmente essa afirmação ela procede. Vamos agora analisar esse aqui. Eu sei que a tela está pequena, mas o mais importante é você ouvir o que eles estão dizendo, né? Eu fiz questão de não colocar, não inserir no vídeo esses pequenos trechos desses vídeos, por uma questão de direito autoral, né? Para poder não ferir nenhum direito, ou até mesmo, quem sabe, para poupar um pouco a exposição, né? Porque o objetivo da gente não é expor estes homens. Mas vamos aqui assistir o terceiro então. Temos mais uma pergunta aqui que chegou por SMS. Quem mandou essa pergunta foi a Caroline Prado, ela é de Niterói, e ela diz o seguinte: a Nova Jerusalém será cercada com muros revestidos de pedras preciosas. Onde estará o trono de Deus e do Cordeiro? Professor, onde estará também o Espírito Santo na nova terra? Quando fala nova terra, Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém já vai estar aqui na terra. E Deus vai ter a sua habitação aqui na terra, professor? Aqui é o seguinte, quando lemos Apocalipse 21, o verso 1 diz assim, ou melhor, o verso 2. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Então aqui menciona que a cidade santa, o paraíso, depois do período dos 1000 anos, vai descer aqui na terra. E Apocalipse 22, 4, ou melhor, 3, diz assim: já não haverá maldição nenhuma, falando da cidade santa. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Então diz que o trono de Deus estará dentro da cidade santa. A cidade santa se instalará aqui no planeta, mas o trono de Deus dentro da cidade santa, de acordo com Apocalipse 22, verso 13. E o bonito é que no verso 4 diz assim, eles, os servos de Deus, verão a sua face. Ou seja, nós poderemos ver a face de Deus Pai, de Jesus Cristo e por dedução também do Espírito Santo. Porque de acordo com Atos 5, 13 e 4, o Espírito Santo é Deus. Então, graças
ao Criador, um dia teremos a oportunidade de conhecermos as três pessoas da Trindade. Muito bem, professor, muito bem. Nosso programa... Então, como você viu, é uma unanimidade na Igreja Adventista, que é a igreja da qual esses homens são pastores, são instrutores bíblicos, são pregadores, são muito queridos na Igreja Adventista. Eu fui excluído da Igreja Adventista por discordar deste ensinamento, embora já o tenha defendido muitas vezes quando era ancião da igreja, professor de escola sabatina. Por muitas e muitas vezes eu defendi esse ensinamento. Mas por que agora eu estou falando contra? Vocês vão me entender, porque aqui será colocada não apenas meramente a palavra humana. Nós examinaremos aqui alguns textos e não são os únicos. Vamos examinar aqui alguns, mas existem muitos outros textos que vocês podem buscar por vocês mesmos para entender que não é bem assim. No céu nós não encontraremos três pessoas da Trindade. Isso não está na Bíblia, isso é uma interpretação e nós vamos ver isso agora nas Escrituras. Antes de prosseguir, eu quero dizer o seguinte: eu não posso dizer que eu não tenho nada contra esses homens que apresentaram este tema da forma como eles apresentaram. Eu não posso dizer que eu não tenho nada contra eles, porque eu tenho. O que eu tenho contra eles? Eu tenho contra eles o ensinamento que eles estão transmitindo. Eu sou contra, totalmente contra. Eu não tenho nada contra a vida pessoal desses homens. Eles têm as suas famílias, suas esposas, filhos, toda uma membresia, uma irmandade que os tem em alta estima. Eu não estou aqui de forma alguma querendo desrespeitar esses homens. Não me entendam mal, por favor, não é isso. Mas nós queremos colocar aqui em questão o ensinamento que eles estão defendendo. Será que este ensinamento ele é bíblico? Vamos então acompanhar agora para sabermos. O primeiro texto então que nós vamos analisar para comprovar se realmente no céu nós veremos uma trindade, ele está em Provérbios, capítulo 30, versículo 4. Provérbios 30, versículo 4, que diz assim: quem subiu ao céu e desceu? É interessante você parar para analisar aqui a pergunta que foi feita. Aqui não está perguntando quem foi a Jerusalém, quem foi a Lua, quem foi a Marte. Não, quem subiu ao céu. Dando uma indicação aqui, como você vai perceber no desenrolar do versículo, que esse céu aqui é uma referência à morada de Deus. Então o texto ele está dizendo: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho? Então aqui, o autor aqui desse capítulo 30 de Provérbios, que é Agur, filho de Jaque, de Massá, ele faz algumas colocações aqui com relação à divindade, colocando alguns atributos aqui em linguagem poética do Criador. Quem amarrou os ventos nos seus punhos?
quem amarrou as águas nas suas roupas, quem estabeleceu todas as extremidades da terra, qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes. E aqui, amado, é colocado para nós que no céu existe apenas um homem, um ser, né? Vamos dizer assim, um homem não, mas um ser, né? E este ser, ele possui também um filho. E aqui ele faz a pergunta, qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes. Mas essa evidência apenas é suficiente para comprovar para nós que no céu tem apenas dois como seres da divindade, o Pai e o Filho? Não. Não podemos basear a nossa fé, a nossa crença em apenas um versículo bíblico. Vamos analisar mais. Então vamos agora para Daniel. Lembre-se que eu disse que existem muitos outros textos, mas nós vamos aqui apenas analisar alguns. Daniel capítulo 7, versículo 9 até o 13. Preste bastante atenção para você ver se aqui você encontra um terceiro personagem além do Pai e do Filho, além do ancião de dias e do Filho do homem, que você vai perceber aqui. Continuei olhando Daniel na visão, né? Até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave, saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Esses são os anjos, né? Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Aqui é uma linguagem profética que demanda um outro estudo mais detalhado. Mas foque nas partes que eu disse. Quem aparece aqui? Até aqui nós vimos apenas o ancião de dias e os milhares e milhares, miríades e miríades que o servia, né? Mas continue prestando atenção. Versículo 12, do capítulo 7 de Daniel. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Agora preste atenção no versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Tá certo? Aqui você vai encontrar várias outras referências nesse capítulo ao ancião de dias como o Altíssimo, como no verso 18, no verso 22, né? Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, né? O versículo 27 também faz uma referência ao Altíssimo, o versículo 25, né? Então aqui nós vemos nesse capítulo apenas dois, lá no céu, com muitos tronos. Mas em nenhum desses tronos, de todos eles, existia um terceiro componente de uma divindade sentado. Você vai chegar a essa conclusão quando nós chegarmos ao final deste estudo. Continue acompanhando conosco. Vamos agora para Efésios, capítulo 5 e versículo 5. Lembre-se que tem vários outros textos. Tem o texto da visão de Estevão, no qual ele viu Deus e ao seu lado, né, Jesus Cristo, na visão antes de morrer. São vários textos que existem, mas nós vamos analisar apenas alguns aqui para o estudo não ficar muito longo. Tá? Efésios 5, verso 5. Sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Lembra que no vídeo de um dos pastores, aparece ali ele dizendo que a salvação ela
foi garantida para nos oferecer a esperança de estar no reino de Deus, de Cristo e do Espírito Santo. Então, aqui nós vemos em Efésios 5, verso 5, que Paulo ele não coloca um terceiro componente aqui a quem pertence esse reino. Coloca apenas o reino de Cristo e de Deus. E coloca aqui as pessoas que não terão direito a este reino, né? Incontinente, impuro, avarento, que é idólatra, né? Nenhum deles terá herança no reino de Cristo e de Deus. Eu não estava planejando citar o versículo seguinte, mas eu quero citar. E eu quero que você preste bastante atenção. Versículo 6, do capítulo 5 de Efésios. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, amado, amada, muito cuidado para que você não seja enganado com palavras vãs. O que eu estou dizendo aqui para você não é as minhas palavras, é o está escrito, é o verdadeiro está escrito. Na Bíblia você não vai encontrar um reino pertencente a 3 pessoas da Trindade. Não vai. Você pode ler a Bíblia toda, fazer a sua pesquisa pessoal, acompanhada de oração, de profunda reverência e exame de coração, arrependendo-se dos seus pecados, suplicando a Deus misericórdia pela sua alma, para que você compreenda essa verdade. Porque ela é clara e cristalina nas Escrituras. Eu quero agora acompanhar com você alguns textos no livro de Apocalipse, que mostram de forma também muito contundente que o que esses homens apresentaram aqui não é bíblico. Eu lamento em dizer isso. Eu gostaria que eles falassem diferente, porque eu amo essa igreja. Eu nasci e fui criado nessa igreja. E jamais gostaria de ter enfrentado essa profunda decepção de saber que essa igreja um dia abandonou os princípios verdadeiros com relação a este assunto da divindade e ela aceitou a doutrina da Trindade, que é uma doutrina antibíblica, é uma doutrina contrária às Escrituras. Mas, infelizmente, existe toda uma teologia que tenta fundamentar que existe uma Trindade, né? E esses homens estão defendendo essa teologia. Mas, como nós já dissemos, ela não é bíblica. Agora eu quero que você acompanhe o capítulo 5 de Apocalipse, o versículo 13, que diz assim: Então ouvi que toda criatura que há no céu, olha só, não são meramente seres humanos terrestres que estão envolvidos aqui neste texto, não. Preste bastante atenção na gravidade, na seriedade e na clareza desse texto. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo. Olha o que eles diziam em aclamação de adoração, em uníssono. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam, Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Então, se os anciãos, nessa visão que João teve lá no céu, eles já adoram somente aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, como acreditar que nós, se um dia formos aos céus, adoraremos a 3, sendo que hoje essa adoração já não acontece lá no céu? É uma pergunta intrigante, não é mesmo? Mas vamos continuar analisando mais alguns versos aqui em Apocalipse. Capítulo 6, agora versículo 16.
Vamos ler do 15, que diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Lembra de Daniel, que nós lemos, o ancião de dias que se assentou no trono? Lembra do Filho do Homem que vimos lá em Daniel? É o mesmo aqui o Cordeiro. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João Batista, quando viu Jesus, pouco antes ali de ser batizado. Então aqui nós vemos claramente que por ocasião da volta de Jesus, muitas pessoas de todas as classes, grandes, poderosos, escravo, livre, ricos, eles vão fugir da presença desse Deus grandioso e do seu Filho e vão pedir aos montes que caiam sobre ele e escondam o seu rosto daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e aqui o plural se refere aos dois personagens anteriores aqui apresentados no versículo anterior, versículo 16. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então, amados, não vamos fazer interpretações tendenciosas das Escrituras e também não vamos crer nessas interpretações, por mais que elas venham de homens que respeitamos, que amamos, que trazem muitas mensagens importantes das Escrituras, que esclarecem muitas dúvidas e muitas perguntas de forma correta, categórica, mas neste ponto estão equivocados. Vamos continuar analisando aqui o livro de Apocalipse. Vamos agora para o capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então agora eu faço uma pergunta a você que assiste. Eu não quero tomar as conclusões que você deve tomar. As minhas eu já tomei. Eu estou apenas aqui apresentando a você a verdade bíblica. O correto está escrito. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Durante o milênio, os salvos serão sacerdotes de quem? De uma trindade? De Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo? Eu não estou aqui excluindo a existência do Espírito Santo. Por favor, não entenda isso. Ele tem o seu papel, ele tem a sua função, mas precisamos entender corretamente esse assunto para não colocá-lo em um lugar indevido, onde ele não está. Aqui nas Escrituras, nós encontramos que os salvos, durante o milênio, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, que em vários momentos aqui no Apocalipse é apresentado como Cordeiro. Capítulo 21, versículo 22. Falando sobre a cidade santa, o apóstolo João, o profeta e apóstolo amado João, descrevendo a cidade santa, no versículo 22 ele dá um detalhe interessante. Ele diz: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Apocalipse 21, versículo 22. O santuário da cidade santa será o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Não existe trindade aqui, querido. Certa vez eu vi um pastor, eu tive a infelicidade, logo que eu descobri essas questões e tentei apresentar para algumas pessoas na classe da Escola Sabatina, na qual eu era professor e um dos anciãos, quando eu tentei apresentar este assunto,
pastor que estava ali tentando me dissuadir, lançar por terra o que eu estava dizendo, ele mencionou que o Espírito Santo não aparece em Apocalipse porque ele está na terra. Queridos, isso é tripudiar da palavra de Deus. As visões que o apóstolo João teve foram visões futuristas. Foram visões futuristas. Isso é limitar o poder de Deus em revelar o futuro ao profeta que apresentava a mensagem. Quando o profeta foi reportado ao futuro, à eternidade, ele não viu uma trindade, querido. Você pode esmiuçar o Apocalipse, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e você não vai encontrar uma trindade no céu como esses homens queridos apresentaram. Eu gostaria que eles pregassem diferente, mas eu temo que isso não vai acontecer. Mas por isso não acontecer, você vai continuar seguindo, acreditando, dando ouvidos a quem? É uma séria pergunta que você deve fazer a si mesmo. Vamos ler mais 2 textos e assim vamos encerrar. Capítulo 22 de Apocalipse, verso 1 a 3. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Quem estará reinando neste paraíso bonito, onde aqui é apresentado o rio da água da vida que nós vamos tomar, aquela água cristalina que proporciona vida eterna, juntamente com o fruto também que vamos ver daqui a pouco. Quem estará reinando nesse lugar maravilhoso que você e eu teremos oportunidade de desfrutar se aceitarmos a Jesus, se aceitarmos a Deus, se aceitarmos a verdade da palavra de Deus? Quem estará reinando nesse lugar? É Deus e o Cordeiro, o Pai e o Filho, o Todo-Poderoso e Jesus, o seu Filho, o Ancião de Dias e o Filho do Homem. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Será que João esqueceu o terceiro aqui, amado? Amada? Você que agora acompanha esse vídeo e eu não sei a sua reação, se você está estarrecido ou se você está ignorando, como tantos outros que você talvez já viu e ignorou, ou se para você isso é uma novidade. Eu te pergunto, será que João esqueceu aqui a terceira pessoa da Trindade em 2 textos tão próximos aqui, versículo 1 e versículo 3 de Apocalipse 22, e todos os outros aqui que nós já lemos? Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, nessa cidade, nesse paraíso, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Aquele primeiro pastor que nós mostramos, ele disse que nós contemplaremos a face de Deus. A face de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele até faz um sinal assim, com a mão. Mas aqui no versículo 4, que João vem dizendo, contemplarão a sua face e na sua fronte estará o nome dele. Logo no versículo anterior, querido. Por isso que nós precisamos examinar as Escrituras por nós mesmos. No versículo anterior vem dizendo que nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. O nome de quem você quer na sua face? O nome de uma trindade? Você quer em sua testa, você quer ser selado com o nome de uma trindade ou com o nome de Deus e do Cordeiro?
Leia Apocalipse 14, versículo 1. Algumas traduções vêm apresentando que é só o nome do Pai. Mas leia na João Ferreira de Almeida, corrigida e revisada fiel, que inclusive não é a tradução que eu estou com ela aqui agora. Mas leia, faça essa pesquisa, Apocalipse 14, versículo 1, e você vai ver ali que os salvos, que nome os salvos terão gravados em suas frontes? Os 144 mil. Aqueles que vão vencer a besta e a sua marca e o falso sistema de adoração. Eu queria ter gravado esse vídeo há mais tempo. Eu relutei muito em gravar esse vídeo, porque envolve outras pessoas, envolve outros ensinamentos, como eu coloquei aqui, esses trechos desses homens, os quais eu já disse que a única coisa que eu tenho contra é este ensinamento, e talvez outro que choque com a palavra de Deus, mas eu não tenho nada, não é uma questão pessoal contra eles. Eu não tenho ódio de ninguém da Igreja Adventista, por mais que eu não possa mais congregar lá, porque me excluíram por ter defendido essa verdade lá. Mas eu continuo me reunindo em pequenos grupos. Não são muitas pessoas, mas Jesus prometeu que onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, e não em nome de uma trindade, ali Jesus estaria, através de seu Espírito Santo, que ele concede a todos os que o obedecem, como diz as Escrituras. Não quer você também fazer parte desses? Que embora sejam poucos, seguem realmente o está escrito? Que Deus te abençoe na sua decisão, na decisão que você fará diante dessa pergunta. Que Deus te ilumine. E que você não acredite meramente porque eu estou dizendo, porque você assistiu um vídeo na internet. Pesquise por si mesmo. Ore. E através das Escrituras, Deus ele lhe dará a iluminação do que realmente você poderá encontrar no céu. Se é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ou se é realmente Deus e o Cordeiro, o Pai e o Filho, e todos os santos anjos e todos os salvos de todas as gerações. Faça essa busca e que Deus o abençoe e o ilumine para que você compreenda toda a verdade.